Você já percebeu que muitas vezes nós somos tentados a julgar as ações dos outros? A ficar fazendo juízo de valores sobre as outras pessoas? Pois bem, como nós não conhecemos o coração 100% das ações das outras pessoas, das intenções, nós não devemos julgar jamais. Jesus nos instrui isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 37 e 38, quando ele fala: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque com a medida com que medirdes, tiverdes medido, vos medirão também. Jesus não está apenas nos orientando a não julgar. Ele está principalmente nos alertando que nós não devemos condenar absolutamente ninguém. Ele não está falando sobre isso, sobre tribunais, sobre justiça. Ele está falando nas nossas relações do dia a dia, na prática comum do dia a dia. Nós não temos o direito de criticar e de condenar as pessoas. Quando nós fazemos isso, muitas vezes nós estamos nos colocando numa situação de superioridade aos outros. Quando nós achamos que nós somos melhores do que determinada pessoa, nós então também achamos que temos o direito de julgar e de condenar as ações de cada um. Vou dar um exemplo meu. Certo dia no trânsito eu estava subindo uma rua e um motorista passou na minha frente e fez uma conversão proibida à esquerda. Fiquei muito nervoso na hora, julguei o cara, falei que aquele motorista era barbeiro, etc. E poucos minutos depois eu fiz um retorno e voltei na mesma rua e fiz a mesma conversão proibida. Muitas vezes nós julgamos os outros e esquecemos que nós também estamos sujeitos a fazer a mesma coisa. Por isso que Jesus está nos proibindo de condenar qualquer pessoa que seja. Então, nas situações cotidianas, no dia a dia, como fazer, como aprender, então, a não cair nessa cilada? Vamos para a Bíblia? Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 8, uma passagem muito interessante que vai nos ensinar como nos comportar em situações assim. No Evangelho de João, no capítulo 8, uma passagem muito conhecida, fala sobre a mulher adúltera. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Palavras do Senhor Jesus. Jesus, ele não seguiu a maioria. Ele não seguiu a tendência da maioria de condenar, da maioria hipócrita, de condenar aquela mulher, de condenar o próximo. Nós aprendemos com Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, muitas coisas, principalmente 5 coisas que nós não podemos abrir mão. E também aprendemos uma coisa, que nós devemos sempre abrir mão para que nós possamos agradar a Deus e termos um relacionamento de paz, de amor com Deus. A primeira coisa que nós devemos abrir mão, que nós aprendemos nesse texto, é do direito de fazer justiça própria. Algumas pessoas dizem, tem um ditado popular, que elas dão um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dessa briga. Olha que coisa absurda. Isso acontece quando nós defendemos os nossos próprios direitos. Quando nós achamos que nós estamos certos e o mundo está todo errado. Quando nós nos achamos superiores aos outros, nós temos o direito de condenar, temos o direito de julgar,
Nós temos direitos porque nós somos melhores do que os outros. Jesus nos diz no verso 7 de que quem tivesse sem pecado, então atirasse a primeira pedra. Quem de nós está livre de qualquer situação? Quem de nós está livre de pecado? Quem de nós está livre literalmente de ter as mãos limpas para estar acusando qualquer pessoa? Então nós temos que abrir mão, mesmo quando achamos que estamos certos, que temos direito, nós precisamos de abrir mão de fazer justiça própria, de fazer justiça com as próprias mãos. Nesse texto, só tinha uma pessoa que podia fazer justiça. Essa pessoa se chama Jesus. Jesus não tem pecado, Jesus é Deus, Ele é santo, Ele poderia, a única pessoa que poderia apedrejar aquela mulher, que poderia condenar aquela mulher, julgar aquela mulher, era Ele. E Ele abriu mão de fazer justiça própria. Outra coisa que nós devemos abrir mão, para vivermos bem, para termos paz com Deus, que nós vimos nesse texto. A segunda coisa que nós devemos abrir mão é do direito de condenar as pessoas por causa da aparência. Quantas vezes nós não julgamos as pessoas pela aparência? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e por causa do modo dela vestir, do modo dela falar, do modo dela se comportar, nós já logo condenamos, já logo vamos fazendo algum tipo de julgamento? Aquela mulher com certeza foi pega em flagrante adultério. Talvez ela estava de vestes mínimas, talvez até sem roupa. Então, uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com as aparências. A palavra de Deus diz lá em Samuel que Deus não vê conforme o homem, Deus vê o interior, Deus não vê a aparência. Então nós temos que abrir mão de julgarmos segundo a aparência. E foi isso que Jesus falou, porque as aparências enganam. Uma terceira coisa que esse texto nos mostra, que nós também devemos abrir mão, é do direito de também sermos carnais. Olha que coisa, nós devemos abrir mão de sermos carnais, de julgarmos segundo a carne. Essa é uma atitude que está muito atrelada à anterior, de julgar pela aparência, a de ser carnal. O que está acontecendo? Jesus nos mostra que a atitude dele nesse episódio é que ele se controlou. Nós também devemos nos controlar. Nós temos que controlar a nossa carne. Nós vamos viver uma vida de condenação se nós vivermos uma vida na carne. Nós temos que procurar o Espírito Santo para nos conduzir. Senão nós vamos viver condenando todo mundo, julgando todo mundo. Então, se nós deixarmos a nossa carne, o nosso eu, falar mais alto, se nós não abrirmos mão de sermos carnais, nós não conseguiremos uma vida de paz com Deus e com o outro. A quarta coisa que nós devemos abrir mão é de seguir a opinião da maioria. Ao contrário do que todo mundo falava, a voz do povo, muita gente fala ainda, a voz do povo não é a voz de Deus. A maioria, ou todo mundo que estava ali, queria apedrejar aquela mulher. No verso de número 15, Jesus fala para os fariseus: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. A frase certa deveria ser mais ou menos assim. A frase que Jesus diz: eu a ninguém julgo segundo a carne. O julgamento que Jesus faz é um julgamento que é baseado em situações segundo o Espírito, é de acordo com o Pai. Jesus não faz nenhum julgamento segundo a carne, ele não faz nenhum julgamento humano, porque o julgamento humano é falho. Os fariseus sim faziam julgamentos humanos, baseado nas próprias convicções que eles tinham. No verso 16, Jesus fala assim: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porque eu e aquele que me enviou. Ou seja, Jesus é um com o Pai. Jesus, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. A carne por si mesmo não pode fazer nenhum juízo de valor. A carne não converte nunca. Nós nunca vamos ver nossa carne convertida. A nossa carne, ela é corrupta, ela é imparcial, melhor, ela é parcial. Nós não conseguimos fazer nenhum juízo com a nossa carne. Por isso que nós temos que andar no Espírito. As obras da carne, elas são muito conhecidas. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o 21, o apóstolo Paulo fala de tantas coisas que nós, com a nossa carne, nós somos capazes de fazer. E nem sempre a maioria está certa. E isso nós temos que colocar muito bem na nossa balança. Nem sempre o que a maioria está falando é verdadeiro. Ninguém estava ali com aquela mulher defendendo a mulher.
todo mundo queria ali, talvez com a pedra na mão, para acertar uma pedrada naquela mulher. Muitas vezes nós também somos assim em relação a políticos, em relação a algumas situações, a governo, a pastores, a pessoas da nossa família. Muitas vezes nós queremos julgar, nós queremos seguir a maioria. Uma pessoa falar alguma coisa contra alguém, a gente já está seguindo aquela opinião de terceiros, nós não refletimos, nós não buscamos a Bíblia, nós não oramos, a gente simplesmente vai seguindo a maioria. E nessa situação que nós lemos em João no capítulo 8, aquelas pessoas que estavam ali, elas deveriam perguntar: onde estava então o homem que foi pego com aquela mulher? Ninguém adultera sozinho. E segundo a lei de Moisés, não só a mulher deveria ser apedrejada, mas também o homem. Então ninguém refletiu, ninguém perguntou: olha, o que ela estava fazendo? Não, simplesmente queriam condenar, e era uma condenação à morte, que queriam apedrejar aquela mulher. Jesus não seguiu a maioria, ele não fez média com ninguém. Jesus, ele não teve medo de ficar mal na situação com ninguém, ele não teve medo de perder a amizade com ninguém, ele simplesmente fez o que deveria ser feito. Outra coisa que nós devemos abrir mão, que nós aprendemos nesse texto, a quinta coisa que nós devemos abrir mão é o direito de não nos precipitarmos. Nós temos que abrir mão de não nos precipitar nunca. Quantas vezes nós somos precipitados, rápidos em julgar, rápidos em condenar qualquer tipo de pessoa? A gente não sabe nem o que está acontecendo, a gente já condenou, é precipitado. Quantas vezes falamos sem pensar? Quantas vezes nós não refletimos, procuramos saber o que aconteceu em determinada situação, em determinado acontecimento, nós não pensamos, não paramos para pensar, nem conversamos com ninguém, nós vamos direto para o julgamento e direto para a condenação. Nós temos que abrir mão desse nosso direito de sermos precipitados, dessa nossa vontade de sermos precipitados. Quando perguntaram para Jesus o que era para ele fazer, qual era o julgamento que ele tinha daquela situação. Os fariseus queriam que Jesus falasse que aquela mulher estava errada, eles queriam pegar Jesus ali nas palavras dele, mas ele refletiu. Olha que interessante, Jesus ficou pensando. A única vez na Bíblia que fala que Jesus estava escrevendo foi exatamente nessa passagem. Jesus ficou ali escrevendo. Algumas pessoas, alguns teólogos falam que talvez ele estivesse escrevendo alguns pecados que aquelas pessoas cometeram. Se eles estavam ali acusando aquela mulher de adultério, talvez ele estivesse escrevendo ali na areia, ali na terra: ladrão, falso profeta, mentiroso. Talvez ele estivesse escrevendo ali, e as pessoas foram lendo aquilo que ele estava escrevendo e foram saindo um a um. Os precipitados foram deixando as pedras e foram saindo um a um. O certo é que Jesus não se precipitou, ele não atirou pedras, ele não abriu a boca, ele refletiu. As pessoas insistiram com ele, mas ele se manteve firme. Então, na hora que a gente estiver diante de pessoas fofoqueiras, na hora que estivermos diante de pessoas que querem criticar os outros, que querem falar mal dos outros, que querem nos influenciar, às vezes dentro de casa, às vezes na igreja, às vezes na sua família, no trabalho, as pessoas vão querer te criticar, querer te influenciar, fazer uma fofoca para você ser precipitado no julgar. Abra mão de ser precipitado. Nós vimos aí 5 coisas que nós não podemos abrir mão, mas aprendemos também que tem uma coisa que nós não podemos abrir mão e nós aprendemos com Jesus. Nós não devemos abrir mão de perdoar. Jesus, ele abriu mão de fazer justiça com as próprias mãos, de fazer justiça própria. Jesus abriu mão do direito de condenar as pessoas pela aparência. Jesus abriu mão também de ser carnal. Jesus abriu mão de seguir a maioria, de seguir os outros, a opinião da maioria. Ele também abriu mão da precipitação. Mas uma coisa, Jesus não abriu mão, não abre mão, e nós também não devemos abrir mão, que é de perdoar as pessoas. Ninguém te condenou, palavras do Senhor Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. O perdão, ele não leva em conta a ofensa, mas o perdão também não é um sentimento. Nós não temos que sentir algo para nós perdoarmos aquele ou aquela. Perdão é mandamento.
é atitude. Mesmo ofendidos, nós temos que perdoar primeiro, temos que dar o primeiro passo. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele tinha o direito até de condenar aquela mulher, mas ele não fez isso. E um dos maiores problemas que impedem as famílias de estarem muitas vezes em paz consigo mesmo, em paz com Deus, muitas pessoas de terem uma vida na presença de Deus, é a falta de perdão. Para estarmos com a vida no altar, para estarmos com a vida que agrada a Deus, nós temos que ser perdoadores. Esse é um dos principais erros que fazem muitas pessoas, é um erro que faz as pessoas muitas vezes não romper na vida, guardar mágoa, guardar ressentimento. Jesus, ele não abriu mão de perdoar aquela mulher. Ele cumpriu o que ele mesmo disse lá em João 12:47, na parte B do versículo. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas Jesus também, ele não fechou os olhos para o pecado. Jesus, ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Ele instruiu aquela mulher para que não pecasse mais. O amor nos encoraja, o amor de Jesus nos encoraja a ter uma vida santa. Então, tem muitas pessoas que vão te criticar, mas você perdoa todo mundo. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que existe um Deus que é amor, um Deus que nos perdoa, mas um Deus também que é justiça. O único que podia condenar ao inferno aquela mulher, abriu mão de condenar, também abriu mão de nos condenar ao inferno, porque ele nos amou. Jesus abriu mão lá na cruz, de braços abertos, ele perdoou a você e perdoou a mim. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Nós temos que aprender com ele a relevar as situações, a ouvir mais, a amar sempre e a abrir mão de termos direito de justiça própria. Abra mão, só não abra mão de perdoar. Assim, nós vamos viver muito felizes com Deus, principalmente, e conosco mesmos.